Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos, a um episódio um pouquinho diferente, porque sei que algum de vocês está curioso para saber se vale ou não a pena tu investir algumas horas da tua vida na nova série de live action, o Avatar, o último dobrador de ar, que acabou de sair no Netflix. Eu vi a série, então agora eu tô aqui para dizer uma opinião informada sobre a qualidade desse produto, que não vai sair por aí vendo qualquer coisa. Então, me diz, Lorde, fala de uma vez, desembucha, o que essa série é, vale ou não a pena ver. Primeiro de tudo, ela é infinitamente melhor do que o filme de live action que saiu em 2010. Claro, óbvio que quando a barra é baixa, também não dá para esperar muito porque o filme é horrível, qualquer coisa seria melhor, mas podia ser uma live action muito pior. Então, comparado ao filme de 2010, é infinitamente superior. E acho que vale a pena, se tu viu só o filme e tu não gostou, dá uma chance pra série. Caso você não goste de anime ou de desenho, recomendo. Se tu viu o filme e não gostou, não tem nada a ver com aquele filme horrível, bem melhor. E quanto ao anime, você, uma pessoa informada, levemente otaku, que gosta de coisas de desenho e quer saber se vale ou não a pena ver, se não vai simplesmente se desapontar, comparando o anime A Lenda de Aang com o Avatar, o último dobrador de ar, qual dos dois é melhor? E por que eu deveria investir meu tempo vendo a história feita por personagens, no caso atores, em vez da história em desenho? Muito bem, vamos começar. O que é Avatar? Tu não veio ao meu canal para não ver lore. Eu vou falar de lore, em qualquer coisa eu vou falar de lore. E agora vamos falar da lore do Avatar, tá? Lorde, eu vim aqui saber a opinião. Se quer, pula pro final do vídeo. Eu vou falar um pouquinho da história, que eu gosto de história, acho que tu tá no meu canal, tu também gosta. Muito bem. O que é Avatar para aqueles que não veem anime, ou que estão vivendo embaixo de uma pedra ou acabaram de acordar de um coma? Muito bem. Avatar é uma história num mundo fantasioso. Nesse mundo fantasioso existem diferentes nações. Cada nação tem a sua cultura modificada por uma habilidade lendária que eles chamam de bending. Bending seria dobrar. O que é isso? Tu consegue utilizar um elemento como tu quer. É tipo uma magia que tu controla o ar, a terra, a água ou o fogo. E cada uma das nações que tem essa habilidade meio que se desenvolveram de uma forma totalmente única e diferente. Tá interessante. Então eles têm tipo uma magia elemental, precisamente. E, ok, entendi. Então cada um deles tem magiazinha. Tipo, eu lanço bola de fogo. Eu lanço jato d'água. Eu lanço folhas. Não, peraí, não pode falar porque, sabe, né? Pokémon. Eles vão processar. Então não pode ser Razor Leaf. Então tem que usar, sei lá, vinhas. A Drogas tem isso também. Pokémon tem tudo, cara. Tô pensando num ataque que não seja relacionado. Sei lá, árvore de folha. Inventa. Muito bem. Cada um deles tem uma magiazinha diferente. Nenhum dos ataques aqui relacionados tem qualquer coisa com nada da Nintendo. Por favor, não me processem. Bem, no momento aqui, então cada uma delas tem magias. Todo mundo é assim nesses lugares? Não. Apenas algumas pessoas selecionadas que nascem com um dom conseguem usar essas magias. Tudo bem, ok, temos culturas diferentes, temos poucas pessoas dentro desses locais que fazem essas magias, e a cultura do local meio que se desenvolveu baseado nisso.
Tudo bem, entendi, tô entendendo até aí. E o que é esse avatar, afinal, que tem no título? O avatar é o mestre de todos os elementos e acredita-se pela lenda que o avatar é a ponte entre o nosso mundo e o mundo espiritual, e que foi graças ao avatar que o ser humano aprendeu essas habilidades do mundo dos espíritos. Até isso é contado na série animada, mas eu não vou estragar, não vou dar spoiler demais. Mas o avatar é meio que tipo um emissário dos espíritos e do ser humano, e ele consegue utilizar todos os elementos, fazendo dele o mais forte desses dobradores. Tu pode chamar de mago também, não tem problema. Mas Bender, na verdade, que é o mais legal, porque dobrador é fogo de falar, mas ele consegue utilizar qualquer elemento com a sua habilidade superior. Entendi, então, o avatar ele consegue usar os 4, e é só isso? Não, o avatar também é imortal. Ué, peraí, como assim? Ele não morre? Não, ele morre, ele é uma pessoa normal, que nem eu e você, porém, quando ele morre, o espírito dele reencarna em outra pessoa, e todas aquelas experiências passadas meio que vão junto, e ele consegue acessar, ele consegue conversar com almas passadas dele para coisas como palavras de sabedoria, como ajuda e outras coisas, em locais sagrados e pontos específicos levantados em homenagem ou que eram muito importantes para esses avatares. Por isso, por exemplo, o local onde um avatar nasceu, geralmente eles constroem um templo para esse avatar, e ali o novo avatar consegue lá conversar com o passado, que é uma coisa a mais, é uma conexão com a espiritualidade. E isso fica importante também no desenho, aliás, na história ali pra frente, o que é uma coisa muito, muito profunda. Isso tá esperando um desenho bobo de criança. Cara, esse negócio é bem mais que isso. E observe aqui, nas roupas dos avatares antigos, cada um deles tem culturas bem diferentes. A nação da terra é baseado na cultura chinesa, a nação do fogo é baseado na cultura japonesa, a nação do ar é baseado na cultura do Tibete, que segundo, como estamos mandando aqui falar, é chinês também hoje, para não levar também perseguição política. E na tribo da água é meio que uma pegada dos esquimós da Mongólia, é uma coisa muito legal, e cada um deles é diferente nas vestimentas, nas culturas e na tradição, mas o avatar une todos, porque o avatar reencarna sempre em uma tribo diferente. Digamos, se o avatar era do fogo, depois ele reencarna no ar, depois ele reencarna na água, depois ele reencarna na terra, e é um processo cíclico, e isso dá para esperar, e fica sempre igual. Então ele sempre reencarna em uma criança, numa tribo subsequente, conforme a sequência de elementos, e isso é importante para a história. Os mínimos detalhes, coisa pequena, acaba sendo importante na história por jeitos que tu nem imagina. Então é legal prestar atenção, e por isso que esse anime é tão bom, porque várias coisinhas que tu achava, isso aí não dá nada, depois vem uma coisa maior relacionada a isso, muito interessante mesmo. E aonde a história atual se encontra? Eu não vou dar spoiler, mas mais ou menos assim, o último avatar era da Terra do Fogo, e o avatar, se eu não me engano o nome dele era Roku, tenho quase certeza, o avatar Roku, ele, não é por causa da voz, porque é o nome dele, ele tinha uma desavença com o seu melhor amigo, o Senhor do Fogo. O que é o Senhor do Fogo? É o líder da Nação do Fogo. E por que isso? Porque o líder da Nação do Fogo tinha um sonho megalomaníaco de conquistar e dominar
tudo e subjugar todas as outras tribos, a Nação do Fogo. E o Avatar, por ser o balanço desse mundo, se recusou totalmente a apoiar ele. Eles eram melhores amigos, mas o Avatar jamais iria lutar numa guerra ofensiva aqui para uma nação dominar as outras. E isso manteve o Senhor do Fogo em xeque durante quase toda a vida, até que, infelizmente, o Avatar morreu. Quando o Avatar morreu, o Senhor do Fogo espalhou os exércitos pelo mundo e começou o plano dele de dominação global, o que não é uma coisa muito legal. Vai ter destruição, morte, guerra, e foi exatamente isso que aconteceu. E para adicionar sal à ferida, ele escolheu como primeiro alvo os Nômades do Ar. O que são os Nômades do Ar? Os Nômades do Ar são um povo extremamente pacífico, que no caso seria baseado na cultura do Tibete, que esse povo eles chegam a ser vegetarianos. Primeiro porque eles são tudo levinho, e segundo porque eles precisam voar. Eles conseguem usar a dobradura de ar para fazer coisas como planadores e voar, e eles têm as suas casas em altos montes, assim, em picos gigantescos de montanha. E quando o mundo não esperava, a Nação do Fogo atacou essa tribo completamente inocente e pacifista, massacrando todos. Eles perseguiram cada membro da Nação do Ar e eles mataram todos. Por quê? Porque sabia-se que o Avatar iria reencarnar na Nação do Ar. Então, tu eliminando o Avatar da jogada, não teria mais ninguém capaz de parar a Nação do Fogo e unir os outros povos contra o Senhor do Fogo. Muito bem. E o que aconteceu com o Avatar, então, que provavelmente nessa época era apenas uma criança? Ele desapareceu. Nunca foi confirmado a morte dele, mas por 100 anos ninguém mais viu o Avatar. Enquanto isso, a guerra continuou. As tribos do ar foram dizimadas, as tribos pacíficas do ar foram as que mais levaram o dano da Nação do Fogo. Depois disso, as tribos da Água do Sul, no caso como é que eu vou te explicar? Não é continente, mas o país, que é o Reino da Terra, também foi atacado, e eles ficaram numa guerra de atrito entre o fogo e a terra, e entre as tribos da Água do Norte e a Nação do Fogo. E durante esse período, a Nação do Fogo sistematicamente procurou e matou dobradores rivais. Dobradores do ar foram os que foram exterminados, e dobradores da água da Nação do Sul, que foi conquistada ali, estava sobre, não domínio, mas sob influência da Nação do Fogo, também foram perseguidos e quase que todos exterminados, porque eles têm um medo que o Avatar um dia retorne, e o Avatar vai conseguir parar, e se eles mataram o Avatar do ar, o próximo vai vir na água. Muito bem, aí a história começa. Vou fazer um pequeno spoiler, mas o Avatar do ar não morreu. O Aang vai ser encontrado pela tribo da Água do Sul, que agora está numa situação bem deplorável em comparação como era antigamente, porque eles sofreram também anos de guerra contra a Nação do Fogo. Muitas pessoas foram mortas, muitos da tribo foram perdidos, e os soldados que ainda têm capacidade de lutar estão lutando, ajudando as outras nações que estão em guerra contra a Nação do Fogo. É uma coisa pesada, é um negócio tenso, mas os primeiros episódios são bem lights. Quando eu vi a primeira vez, eu não me interessei muito. Parecia um desenho meio bobinho, com magiazinha, muito engraçadinho, todo mundo fazendo piadinha. Não achei meio infantil inicialmente. Nossa, como eu tava errado.
Depois de um tempo, eu decidi dar uma segunda chance e eu e minha esposa começamos a ver. E cara, ela normalmente dorme quando eu mostro alguma coisa pra ela. Ela pedia pra eu botar e pra ver os episódios porque ela gostou muito. E aí a gente continuou vendo em sequência e viu todos os episódios. É muito, muito bom. É uma história profunda, cheia de detalhes, uma construção de mundo extremamente rica. Os personagens evoluem durante a história. Um exemplo, o irmão da Katara, que vai junto com o Wang, que é o Sokka. Ele começa sendo um completo babaca, esse achão, e ele termina sendo um completo babaca, mas mais humilde. Então, muito legal. O Wang, ele odeia violência porque ele é um monge do ar, mas ele aprende que às vezes tem que se defender, mas ele continua firme com o que ele é. Ele é um pacifista e ele vai se manter um pacifista até o fim. Claro, não que ele não luta, mas ele não vai matar o seu inimigo. Então ele vai fazer o máximo possível para impedir que o seu inimigo morra, porque ele é pacífico, é como ele foi treinado, é como ele acredita, e por ser da tribo dos nômades do ar, ele tem uma conexão espiritual muito forte. Então para ele coisas como meditação é extremamente fácil, só que ele nunca foi treinado, ele é apenas uma criança e ele vai precisar de um mestre em todos os elementos para dominar a água, o fogo e a terra. O ar, ele já meio que nasceu sabendo, porque é fácil para ele, a tribo dele era assim. Então o ar, para ele tem um domínio fácil disso. E a gente passa na aventura desde que ele foi reencontrado até ele virar um verdadeiro mestre dos 4 elementos, juntar amigos no caminho e conseguir levantar uma força para se opor à maior força destrutiva da época dele, que é no caso, o Senhor do Fogo da época. Não vou estragar e não vou dar spoiler. Claro, se vocês quiserem, eu posso, se o pessoal pedir aqui com muita vontade, eu posso fazer uma lore bem detalhada, mas eu só queria passar por cima para quem não viu o Avatar. Sei, tem muita coisa que eu deixei de fora, mas é que eu quero que tenha essa experiência, porque o anime, cara, do Avatar, honestamente, é um 9.8, é muito bom. Eu só achei o começo um pouquinho fraquinho, mas depois do início, quando tu pega na história, tu não para mais. E realmente é bom, acho que é um dos melhores animes que eu já vi na vida. Na real não é bem anime, né? É desenho, né? Anime, tudo bem, não importa como tu quer considerar. É muito, muito bom mesmo. E os personagens, eles têm personalidades, tu se apega na história deles, tu se apega em cada um, cada procedimento de crescimento deles. É uma coisa legal, cara. É bom, realmente recomendo. E o legal é a aventura, é explorar um mundo novo, explorar novas possibilidades. Os animais, é engraçado que geralmente os animais é uma mistura de duas coisas que existe de verdade. Então é bem divertido, é um mundo fantasioso muito bonito. E a própria amizade deles, a aventura que eles passam, é legal, cara, tudo adiciona a história. Recomendo muito. Se tu quer ver alguma coisa boa, veja o Avatar em desenho, aguenta o comecinho, que depois vai super fácil, cara, é muito, muito bom mesmo. Eu vi todos, acho que umas 2 vezes, vale a pena. E cada episódio tem em torno de 20 minutos, então não é tão rápido, não é tão devagar assim. Consegue ver 1 ou 2 por dia. Aliás, quando tu pegar na história, eu duvido que tu veja só 1 ou 2 por dia, às vezes tu vê uns 5. E vale muito o teu tempo. Por isso, eu acredito que comparado com o desenho, o nova adaptação, remake, não é tão bom. Porque o desenho tem algumas histórias mais a fundo, explora algumas coisas, e tu pode dizer, todo anime tem filler, tem enchimento aqui e ali, para poder render mais. Pois é,
E na série live action eles não tiveram tempo pra fazer tudo que tinha no anime. Aí eu discordo. Na live action, cada episódio é quase, acho que é 40 minutos para 1 hora, é muito tempo. E eles, em todo o tempo do negócio, eles podiam ter feito exatamente igual, bem parecido as histórias. E eles optaram por cortar algumas coisas ou reduzir outras. E, em geral, no contexto da história do Avatar, mesmo os fillers tem algumas coisinhas que adiciona na história principal. Então acredito que o anime é muito mais rico e muito mais completo do que a série live action. Então se tu quer comparar os dois, e os dois estão disponíveis no Netflix, se tu tem o Netflix, recomendo tu ver o anime. Muito bom mesmo. Ok, mas e agora? Comparando com o anime do Avatar, nada vai ser legal, porque tipo, cara, é muito bom, é um dos melhores séries de TV já feita. Então como é que eu quero saber só a live action, assim? Se eu nunca vi o anime, se eu não gosto de desenho, e se eu não me importo, se, tá, beleza, mas eu quero ter alguma coisa pra ver, vale a pena ver a nova? Olha, vamos tentar então ignorar que existe uma opção melhor na mesma plataforma e teoricamente com a mesma quantidade de tempo, e vamos falar então se vale a pena ou não esse novo remake para você que não gosta de desenho, não sei porquê. Muito bem. Quanto aos atores e os personagens, tenho que dizer, ficou legal, cara, assim, ó, pelo que eu e minha esposa conversamos, porque a gente chegou nessa conclusão juntos, os personagens são relativamente parecidos. Eu imaginava o pessoal da Tribo da Terra, no caso ali, o pessoal do Bumi, da cidade de Oshamo, não lembro mais o nome, Omashu, a cidade de Omashu, exatamente como eles representaram aqui. Então, na questão de representação das pessoas, olha, não foi muito ruim e acho que tá meio que parelho com o que a gente esperaria que fosse cada um dos personagens. Acho que com exceção da Lua. A Lua eu achei que ela era um pouquinho diferente, mas também não é um personagem que aparece 2 episódios, nada ali demais. Lua, tu vai entender quando tu vê o negócio. Muito bem. O Sokka mesmo, cara, ele é muito engraçado. O Sokka é divertido, eu rio dele aqui. E são todos atores mais jovens, então algumas vezes eles vão ter uma certa hiperexpressividade ou não se expressar direito. A Katara mesmo, a minha esposa ficava puto com ela porque às vezes parecia que ela era uma tábua. Eu falei, calma, ela é só uma criança, são tudo novo aqui. Mas no fim eles vão melhorando conforme a série vai passando. E assim como eu disse também no início, tu tem que dar uma chance pro Avatar, porque vai melhorando com o tempo. O que eu achei meio chato foi o tempo de duração dos episódios, porque eu tenho a atenção de um peixe dourado e eu ficava um pouco entediado da metade pro final dos episódios. Eu gostava da série animada que era rapidinho, tipo, tu via o episódio, a história chegava, começava e acabava, e depois começava uma coisa nova. Eu gosto disso, não sei você, talvez se você goste de uma coisa um pouquinho mais longa, tudo bem, esse aí também vai pra ti. E quanto aos personagens, cara, o Tio Airo é muito bom. Não tem pra bater o Tio Airo. Eu chorei 2 vezes, cara. Esse cara é bom. Por que eu chorei? Porque eu sei a história dele. Eu vi o anime primeiro. Então eu sei o que vai acontecer. Eu sei a dor que ele carrega. Cara, o Tio Airo é o cara. Não dá. Ele é muito bom. E esse personagem é exatamente como eu imaginava ele seria se fosse um ser humano. E ele é um ótimo ator. Realmente representa bastante sentimento. Cara, muito bom. Se tu quer ver por alguma coisa, só pra ver o Tio Airo de novo, vale a pena. E nesse quesito,
os atores mirins, eu não vou ser muito grosseiro com eles, que, tipo, como eu falei, são crianças, cara. Eles fizeram um bom trabalho, não é... Seria um ok, tipo, não é excepcional. E com uma ou outra atuação fenomenal. E o tio Iroh, aliás, a Nação do Fogo inteiro, o Ozai, a Azula, eles ficaram bons, assim. A Azula... A primeira vez que eu vi ela, eu não senti muita firmeza. Mas depois, cara, ela é louca, ela é insana, ela é igual, assim, eu pensava que ela seria realmente no quesito de personalidade e ações. Cara, ficou bom. A Nação do Fogo ficou muito bem representada. E o Zuko, eu achei ele um pé no saco no início, mas depois ele foi melhorando também. E eu lembro que quando eu vi o anime, eu também achei o Zuko um pé no saco no início, e depois eu achei ele mais legal. Então ele foi fiel aqui ao material original. Dá uma chance, cara, vê, não é ruim não. Eu diria que seria um ok, não é tão bom quanto o anime, mas tu quer ver de novo, quer ver a história por uma outra perspectiva, os atores fizeram o melhor deles aqui, e alguns foram fenomenais. E quanto à melhor parte dessa animação, que é, no caso dessa animação não, dessa live action, que são os efeitos visuais. Cara, os efeitos visuais parece muito caro. Assim, é uma coisa bem feita, atenção a detalhe. Então os efeitos visuais da série estão fenomenais. Não posso dizer que não é um espetáculo. Até acho que eles sacrificaram um pouco da história do desenho em troca de espetáculo visual, porque uma live action atrai pessoas que não gostam de anime. Tu vê o anime mais pela história, né? Tô olhando pra você mesmo, seu cutista de Slanesh. Tu vê com certeza aquele teus anime escondido por causa da história, né? Bem, na live action, a história às vezes talvez não seja o mais forte, porque só pessoas conversando. Cara, se é pra ver pessoa conversando, eu vou almoçar com a minha família. Pra que eu ia ver TV? Bem, tu tem que ter um espetáculo visual, tem que ter uma coisa assim, com ação, com explosões e coisas desse tipo. Tanto que a primeira cena é diferente da do Avatar de desenho, porque a primeira cena mostra um espião tentando fugir para levar informações de um ataque surpresa da Nação do Fogo contra a Nação da Terra. E esse espião consegue fazer isso, e aí ele é levado no caso, Senhor do Fogo da época, e aí ele diz: seus planos estão acabados, nós sabemos que você vai nos atacar. Aí ele falou: ótimo, exatamente como eu planejei. Risada maléfica aqui. Bem, porque agora eles usaram essa vantagem que a Nação da Terra estaria tentando se defender e se proteger de um iminente ataque para atacar os nômades sem defesa do ar e destruir eles todos. Então, foi uma coisa mais visual, foi um espetáculo visual para aqueles que não gostam de história e que são aquela geração TikTok que precisa ver um negócio direto de estímulo na frente deles, senão eles dormem. Então, esse aqui é a questão visual muito, muito boa. Parabéns. Só que aí tu sacrificou um pouco da história, que pra mim eu já não acho tão legal, porque eu gosto de história, tanto que eu faço esse canal aqui, contando a lore. E quanto ao final, assim, qual é a minha crítica? Bem, eles juntaram alguns episódios e várias coisas meio que condensando em uma coisa só. Se tu viu o anime, tu vai reconhecer várias coisas que acontecem. O vendedor de repolho, os hippies da caverna, a caçadora de recompensa. Tem várias historinhas separadas. O Jet, o pessoal livre ali, os lutadores pela liberdade. Cada um deles tem uma história separada e condensando elas, tu faz elas ficarem mais rápidas, assim como na outra adaptação de anime que eles fizeram, que foi a do Pirata que Estica, comparado com a do One Piece. Porém, eles não seguiram as histórias meio que tintim por tintim, e eles acabaram mudando muito algumas dessas histórias, o que diminui um pouco o crescimento dos personagens, que assim, às vezes tem uma história, por exemplo,
a história na ilha de Kyoshi, que o Sokka, ele quando sai lá da tribo do sul, ele é extremamente machista, e ali ele encontra as guerreiras de Kyoshi. Kyoshi era uma avatar da Terra, que nasceu numa ilha, e ali para proteger essa ilha dela, ela treinou guerreiras, e essas guerreiras mantêm a tradição de luta, e elas lutam há gerações já. Quando o Sokka chegou ali, ele não sabia fazer nada, ele é um adolescentão se achão, que nunca foi treinado em nada, mas ele se acha o melhor caçador, o melhor engenheiro, o melhor guerreiro, e aí ele fica ali tirando sarro delas, e elas são realmente profissionais treinadas em guerra, e elas dão uma sova nele, e aí ele aprende humildade, e ele pede para treinar com elas, e elas fazem ele se vestir de mulher, que é uma das partes mais engraçadas do episódio. Não aconteceu na live action, então teve coisas que eles não botaram, e nessa coisa que ele aprende humildade, e aprende que ele não é o melhor, o bambambam, e que ele tem que treinar para se tornar um verdadeiro guerreiro, não é um caminho fácil. Isso é algo que engrandece o personagem, e tu reduzir essas histórias meio que diminui esse crescimento dos personagens. Então, para mim, essa foi a maior crítica em relação ao desenho, a live action. Mas também tem uma coisa que aí a minha esposa reclamou, é que às vezes, cara, era pra ser uma cena de extrema tensão, e eles parecem que estão numa tábua ali sem reação. Eu vou repetir, eles são crianças, eles são muito novos, e eles tentaram o seu melhor, cara. Tem cenas que eles fazem bem, tem cenas que eles fazem meio sem reação, principalmente as cenas de tensão e de medo. Às vezes parece que eles não conseguem transmitir aquela tensão e aquele medo. E geralmente, se tu perceber, elas são cortadas bem rapidinho. Mas ok, dá pra levar, desconsidera. Mas minha esposa achou isso aí meio chato. E às vezes, perdi a emoção de uma cena, um momento dramático, um momento assim de tensão. Ficava meio banal, porque eles não reagiam da forma que esperaria que um ser humano reagisse a uma situação de tensão e medo. Mas ok, como eu disse, eu não vou cobrar muito de atores mirins, porque, cara, estão começando, o pessoal precisa aprender, né? Tem que começar em algum lugar. E eles fizeram o melhor possível, dá pra ver que todos eles têm o coração aqui na filmagem e querem fazer um bom trabalho. Então, ok, Lorde, tu já falou o que tu acha, tu já falou a opinião que tu coletou, mas eu sou um cara matemático, eu trabalho com Pitágoras, e se tu não botar números e letras junto, eu não vou querer ver teus vídeos. Ok, meu cara amante da matemática, vamos falar algo então no sistema de cálculo dos Estados Unidos, um sistema imperial, para entender quantos de ponto o Avatar consegue. Seria em torno de 7,5 bisões voadores. E no caso tu pode ver que eu deixei um a menos, eu acho que eu deixei 6. Mal aí, porque matemática dos Estados Unidos é complicada pra mim. Eu botei um bisão a menos, mas seria 7,5. Eu queria deixar 7,5. E por quê? Por que 7,5? Porque tem uma série 9.8 no mesmo lugar. Se fosse só o Avatar, como uma adaptação de um livro, eu provavelmente daria uns 8,5. Mas como eu sei como ele é a base dele comparado com a animação, eu acredito que a animação é mais legal. Eu nunca dormi em nenhum episódio da animação, e teve uns 2 episódios da live action que, olha, tava difícil manter o olho aberto. Então, em comparação, eu recomendo tu ver o desenho. Claro, se tu já viu o desenho, tu gosta dessa setting e tu quer ver mais sobre isso, nada contra tu ver o Avatar também. Só aprenda e entenda que são coisas diferentes, não é a mesma coisa. É baseado na mesma, é baseado em fatos reais, nada a ver com o negócio. As histórias vão ser um pouco distorcidas, no fim vai chegar no mesmo lugar, mas eles vão cortar algumas coisas, eles vão condensar outras. Claro, não ficou ruim, mas é um ok.
Por isso, acho que uns 7,5 bisões voadores seria adequado para isso aí. E eu deixei aqui uns memes do Avatar, porque realmente tem bastante, é divertido. E esse de cima, vendo o Avatar como uma criança com os olhinhos brilhando, cheio de alegria, e revendo o Avatar agora, exatamente igual. Eu gosto dessa setting, é uma coisa muito divertida. E o anime mesmo é fenomenal. Uma atenção a detalhe, as características dos personagens, até a voice acting, a voz dos atores. É bom, cara. E recomendo muito. Se tu nunca viu, cara, vê o anime primeiro, que tu não vai se arrepender. E outra coisa, é um jeito de... Eles adicionam comédia e coisas divertidas no meio, de um jeito sutil e que não fica maçante. Espero que a Marvel um dia aprenda isso, que nem tudo tem que ter uma piada obrigatória, forçada, mas no Avatar, como eles são crianças, se diverte, brinca um monte, e é legal porque é parte dos personagens isso, deixa o negócio mais leve, recomendo. Quer ver uma coisa para se divertir e sair feliz? Veja o Avatar em desenho. Se tu já viu e quer ver mais, veja o Avatar em live action. Tudo de bom, meus amigos. Espero que tenham paciência para ver os 45 minutos desse negócio, porque é longo, cara, é longo, como eu digo, às vezes fica um pouco maçante, mas não é de toda ruim, é visível e dá para se divertir um pouco revendo. Tudo de bom e o Imperador protege.